Boa noite, igreja. Bom, nesse momento, podemos aqui estarmos juntos, de compartilhar a palavra. Então, para aqueles que não têm nos acompanhado e estão nos assistindo pela primeira vez, ou está chegando aqui hoje, nós estamos aí numa série de mensagens sobre o livro de Atos, tá? Então, hoje estarei lendo Atos capítulo 10, do versículo 17, deixa eu ver aqui, 17 a 29, né? E qual é o propósito disso? De inculcar na sua mente, de ver como que essa mensagem pode atuar na sua vida, e eu faço esse convite, né? Não só para você ler agora comigo, mas também na sua casa. E eu tenho certeza que durante a semana, eu sempre quando eu vou pregar, no mínimo 10 vezes eu leio aquele mesmo texto, tá? E cada vez Deus fala algo, mostra algo para a gente, tá bom? Então, vamos começar no versículo 17. Atos 10. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Amém. Vamos orar? Pai, nesse momento eu peço a revelação da Tua palavra, que a paz possa estar sobre cada um dos nossos irmãos, e que tudo aquilo que pode, nesse exato momento, desconcentrar, seja um celular ligado, seja uma preocupação que deixamos em casa ao vir para cá, um momento de conflito, ou o dia de amanhã, nós pedimos nessa hora, que a Tua paz venha sobre cada um de nós, e que mediante essa paz, o Teu Espírito possa reinar, falar e moldar os nossos corações. Essa é a minha oração em favor da Tua igreja, e que todos que concordam digam amém. Em primeiro lugar, você vai ver lá no versículo 1 do capítulo 10, né? Ele faz uma apresentação de quem era esse homem Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Então, ele é apresentado como um centurião, alguém que estava à frente de uma equipe de soldados de elite, e que eles tinham obediência total. Bastava uma ordem dele, eles iam lá e executavam, tá? E tanto é que eles eram
conhecido como soldados executores, executar qualquer ordem. Eles estavam ali para isso. Então, era um homem de uma certa posição na hierarquia. Na hierarquia ele era o sexto, né, na área romana, como soldado. Então é uma hierarquia bem forte dentro desse grupo, e essa pessoa é tocado pelo Senhor, né? E aí quando você vai ver lá no capítulo 9, você vai assim observar que antes mesmo de Pedro ir para o gentio pregar a palavra, o Senhor já tinha levantado Saulo, dizendo: olha, vou levantar Saulo para pregar para vários povos, mas principalmente para o gentio. E se eu não me engano, a partir do versículo 13 ou 15, Pedro sai de cena, e aí começa a entrar Paulo, atuando, operando e fazendo-se maravilha. Mas quem abre essas portas para Saulo, que vai se transformar em Paulo, é justamente Pedro. Então aqui tem um ponto importante, que este homem, centurião, ele vai abrir a porta para os gentios, né? E a partir desse momento, vai haver um derramar do Espírito Santo, que para os gentios não foi tanta surpresa, porque eles não sabiam se podia ou não, mas para os judeus, para aqueles que achavam que o Senhor era só deles, houve um conflito muito grande. E esse conflito existe até os dias de hoje. Por que às vezes você fica, e nós questionamos, por que essa pessoa que não é crente, né, é tão feliz e eu tenho tantos problemas? Por que esse fulano tem tanta saúde, tudo que faz prospera, e eu tenho tanta dificuldade? Às vezes nós chegamos a pensar que nem Asaf, né? Olhamos para o ímpio e temos inveja. Isso é o que a Bíblia diz. Então nós podemos ver que esse amor de Deus, ele não é só derramado sobre os cristãos, mas sobre aqueles também que não são cristãos. Se assim não fosse, né? E a Bíblia diz que isso acontece por causa da sua misericórdia, todos nós estaríamos consumidos e não chegaríamos à sua presença. Então, o que nós vamos presenciar aqui nesse momento? Primeiramente, vemos aqui esse homem centurião, do regimento conhecido como italiano. Porém, além dos atributos que as pessoas que ele enviou para esse local, em busca de Pedro, este homem tinha de ter um número de 100 soldados em as suas mãos e executar qualquer coisa. Ele consegue encontrar algumas coisas. Ele consegue encontrar um grande tesouro. Que tesouro é esse que esse homem vai encontrar? Eu vou dizer para você: pessoas de confiança. Como é difícil encontrar pessoas de confiança. Esse problema, querido, encontra-se dentro de muitos lares, onde muitos hoje precisam esconder o seu cartão, a sua senha. Há maridos que não dão senha para a esposa que não dá senha para o seu marido. Cada um tem a sua vida, e ninguém cria problema com relação a isso, né? Porque não há confiança. Mas Cornélio vai encontrar pessoas de confiança, que estão prontas para seguir a sua orientação. No versículo 7, diante de vários servos, ele encontra 2 fidedignos, pessoas que ele podia confiar, né? Pessoas que ele podia dizer assim: eu tenho uma missão, e eles disseram: pode falar que eu vou fazer. Também ele encontra um soldado, né, nesse mesmo texto, um soldado, diante de vários soldados executores, ele encontra um, que era piedoso, e vai estar aí, né? Está ali, ó. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, em outro texto diz piedoso, né? Dentre os seus auxiliares. Olha só, de 100 soldados ele encontra um, de vários servos que esse homem tinha, encontrou 2. Então você pode observar que confiança
encontrar pessoas que você pode confiar. E confiar o quê? Ele ia confiar algo que era estranho para aquele povo, porque eles não sabiam nada de coisas espirituais, era um povo pagão. Como que eu vou compartilhar algo espiritual que nem eu mesmo sei, né? E eu vou compartilhar isso com a outra pessoa, eu vou criar mais dúvida ainda. Mas quando você tem alguém em que compartilha dos seus sonhos, que são pessoas fiéis, comprometidas, o que você fala, eles acreditam, né? Então, no versículo 8, vai dizer algo importante, né? Para mostrar esse grande tesouro que Cornélio tinha, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Essa parte de contar tudo foi importante, porque se ele conta as coisas por parte, você vai entender que eles não conseguiriam ter tanto ânimo, ter tanta força para ir nessa missão, que era procurar Pedro no lugar que eles não sabiam o local que era. Então, contar tudo, querido, é algo importante, né? Ou seja, a igreja necessita de pessoas que sejam confiáveis, que possamos contar tudo, pessoas que a gente pode abrir o coração. Não estou incentivando você a contar tudo e abrir o coração para todo mundo, mas estou mostrando que assim como Cornélio encontrou 3 pessoas no meio da igreja, querido, Deus há de te mostrar, te revelar pessoas que você pode compartilhar, e que o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai contar para outros. Olha que coisa interessante. Você sabia que muitas coisas que eu ouço de gabinete, ou que eu acompanho, ou que eu acompanhei em várias situações da própria igreja, eu não compartilhava com a minha esposa, porque aquilo foi dirigido para a minha pessoa. Então, para que trazer uma notícia para mais uma outra? O que isso vai agregar? Em nada. Então, é importante a gente, como igreja, saber não somente abrir o nosso coração, mas saber que do outro lado vai ter alguém que vai estar te guardando, te reservando com relação àquilo. No versículo 9 também, nós vamos ver algo que chama determinação. Então, para que essa visão fosse cumprida, para que o Senhor pudesse unir um gentio a um pregador judeu, eles iriam precisar de ter determinação. Então, nós vemos aqui nesse cenário 2 pessoas prominentes que sobressaem, Pedro e Cornélio. Mas quem fez essa ligação, né, foi o Espírito Santo, mas também precisou de pessoas. Então veja, querido, a igreja é feita de pessoas. Não basta orar se você não agir. Não basta teoria se não houver prática. Então veja, houve uma mensagem, houve uma revelação, mas para que isso pudesse acontecer, essas pessoas precisaram fazer essa viagem. E o que essas pessoas fizeram? Aceitaram. Se é para fazer, eu vou fazer. Qual foi a determinação? Eles descobriram aonde era a casa. Eles chamaram por Pedro. Eles perguntaram, eles procuraram e o acharam. Está lá no versículo 7 e versículo 19. A revelação de Deus, o objetivo foi alcançado. Mas foi fácil? Não, querido. Veja como que há um engano na nossa mente. A gente sempre pensa assim, Deus vai me dar uma bênção. Eu vou dar esse exemplo aqui, o pastor Alfredo, né? Eu hoje estava pensando sobre isso. Quando eu vim para esse lugar, Deus me mostrou isso aqui em sonho. Deus teve que me convencer através do Espírito Santo para onde eu viria para esse local aqui. E está sendo fácil? Não. Deveria ser, né? Se Deus me mostrou, se eu não pedi nada, então por que Ele não abre a porta dos céus, a janela, abre tudo que puder? Mas não é assim, querido. Não é assim. A vida é feita de muito esforço, de muita determinação. Mas cada dia nós estamos vencendo. Amém? Aleluia! Seja determinado. Confia no Senhor. Acredita. Não existe missão fácil.
Não existe missão fácil, mesmo sendo orientado por Deus. Porém, é possível vencê-la se houver o quê? Determinação. Fala comigo. Determinação. A determinação traz resultado? Traz. Olha no versículo 21 e no versículo 23. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Versículo 23. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então, o que nós podemos observar aqui é que essa determinação valeu a pena. Porque o que acontece? Às vezes você, quando uma pessoa não está predisposta a fazer aquilo, ela até vai. É igual aquela situação que acontece na nossa casa. Fulano, procura lá. Quando não é de interesse dele ou dela, a pessoa vai. Eu não achei, mas se é de interesse dela, cadê? Aonde está? Você escondeu, não é assim? É assim. Então, não adianta simplesmente dar uma ordem. Precisa haver uma determinação, precisa ter um querer, precisa ter um agir para que as coisas possam acontecer. Então, veja, que valeu a pena. Eles foram para cumprir uma missão e aquilo que foi orientado pelo Senhor, através de uma visão para Cornélio, aconteceu por causa da determinação dessas pessoas. Agora vamos trazer para os nossos dias atuais. Quantas coisas Deus já tem revelado para você, quantos projetos, quantos planos, quantos alvos Deus quer para a sua vida, e que as coisas não acontecem porque não há determinação. É muito comum isso acontecer. As pessoas começam e não terminam. É só olhar lá para a tomada da sua casa, que está lá com o fio para lá de fora. Não, eu vou comprar um parafuso. Esse parafuso está lá 2 meses para ser colocado. Eu estava olhando na sala, como sobe na parte superior, né, lá da toca, eu estava vendo um fio ali pendurado, de uma lâmpada que eu tirei, não sei para quem que eu pedi, ou se eu mesmo, se eu pedi para mim mesmo. E eu falei assim, gente, eu não acredito, que além de eu não ter tirado e não comprado, não teve ninguém que falou, pastor, tem um negócio lá, fique, coisa horrível, aquela, vamos resolver, né? Porque a gente começa as coisas e não termina. Veja que essa determinação é algo que você precisa observar o quê? Diariamente na sua vida. Uma das coisas que tanto eu quanto a minha esposa nós falamos, repetimos muito, é uma coisa de cada vez. Isso atrapalha muito. Às vezes você quer fazer muitas coisas e não acontece porque você não tem essa determinação e essa disciplina. Do outro lado, Pedro, no versículo 17 a 29, enquanto esses homens estavam procurando, e aqui tem um ponto muito interessante, porque quando, no início desse capítulo, quando Pedro foi para o terraço, ou para um local lá orar, os homens estavam de viagem, e agora quando Pedro está refletindo, esses homens estão chegando, ou seja, o caminho deles estão sempre se encontrando. Então, neste exato momento, versículo 17 a versículo 9, 17, Pedro estava refletindo, versículo 19, Pedro estava pensando, ou seja, ele tinha certeza daquilo que ele viu, mas não sabia o significado ou para que servia. Assim é a nossa vida com Deus, querido. Você tem certeza da sua salvação. Você sabe que Deus quer o melhor para a sua vida, mas qual é o caminho, Senhor? Aonde encontrar? E aí você vai precisar fazer o que o Cornélio fazia e que Pedro fazia. Ter compromisso em estar orando. Vamos parar com essa coisa de dar pedido de oração para outra. Se alguém entregou um pedido de oração,
para você? É para você passar para o outro, é para você orar? O que você acha? É para você orar. E na verdade, às vezes não é nem tanto que a pessoa está precisando. Deus está querendo que você ore, sujeito. Deus está querendo que você se envolva. Deus está querendo que você curve os seus joelhos, chore, peça perdão, peça misericórdia sobre a sua vida. Então o que nós podemos ver aqui, que enquanto Pedro estava refletindo, no versículo 19, pensando, ele tinha essa certeza daquilo que viu, mas estava ali em dúvida ainda, né? Qual é o alvo? Qual é o propósito? E aqui tem um outro ponto importante, que por ele não saber, ele não saiu falando, ele não saiu fazendo, porque ele não tinha certeza do que viu, mas para que era? Não sabia. E esse é um erro muito cometido nos dias atuais. Eu já vi muitos. Não, Deus falou comigo para fazer isso. Aí daqui a pouco, não, eu fechei tal lugar porque Deus mandou fechar. Eu falei, rapaz, que Deus confuso que você serve, hein? Olha, ele pede para abrir, ele pede para fechar. Esse Deus não quero servir, não. Porque não foi Deus que falou nada. Ou se falou, ele ainda não aguardou a direção a ser seguida. Então, outro princípio, Deus mostrou para ele. Pedro não falou, deve ser para eu usar um lençol, né? Porque tive uma visão, quando eu vou colocar esse lenço, ou lençol, ou é para eu sair matando. Não, ele falou assim, não vou fazer, mas ficou ali, refletindo. Então, neste momento, querido, nas nossas dúvidas, nos nossos conflitos, em nenhum momento você vai ver aqui uma condenação sobre a vida de Pedro. Mostra simplesmente que é assim a nossa natureza. Se o Espírito Santo não te convencer, não tem quem convença a pessoa de vir para a igreja. Quem te convenceu a vir para cá? Me diz aí. Quem convenceu você? Não, vai lá, que o pastor, olha, tem uma oração forte. Vai lá porque o louvor é maravilhoso, vai lá porque as pessoas são amáveis. Nada disso, apesar de ser verdade, nada disso consegue convencer e mudar o coração de ninguém. Mas quando o Espírito Santo começa a falar, você precisa da minha graça, você precisa mudar, você precisa aquietar esse coração, você precisa fechar essa boca, você precisa parar de olhar da vida dos outros, você precisa olhar mais para mim. Você não fica com raiva do Espírito Santo, porque ele tem esse poder de mudar a nossa natureza. Se você já experimentou isso, você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Versículo 21, na última parte desse versículo, essa pergunta faz todo sentido. Por que motivo vieram? Porque ele não tinha o significado da visão, mas o Espírito Santo estava atuando. Eu não consigo mensurar o que Deus está fazendo aqui nesse exato momento, mas eu acredito que o Espírito Santo está atuando em cada uma das nossas vidas aqui nesse lugar. Amém? Eu acredito nisso. Essa pergunta nos faz entender, querido, que ele estava em obediência à palavra, mas sem entendimento e propósito de Deus. Ele estava em obediência, mas sem entendimento. Hoje nós encontramos muita dificuldade. Ao invés de fazermos discípulos de Cristo, estamos fazendo os questionadores da palavra do Senhor. Eu oriento e abro hoje um disco de denúncia aqui na igreja. Se alguém estiver ensinando ou pregando, seja nos grupos, no discipulado, no culto de oração, que não seja pregar a palavra para que a pessoa tenha confiança, né? E não colocar dúvida, não fala essa dúvida de fazer você pensar, mas essa dúvida de sentar com você que está aqui hoje e dizer, não, isso eu não concordo, isso eu não penso. Diz que denúncia, liga lá para o pastor Emilson, e ele vai chamar essa pessoa e vai corrigir.
Eu quero dizer para você que a mensagem do reino é boas novas. Você pode repetir comigo? Boas novas. Então, para que você trazer coisa ruim? Explica isso. Não, em tal lugar estão perseguindo o cristão. O que interessa isso para você? Aumenta a sua fé? Me diz aí. Não, que vai criar uma lei porque vai fazer. O que isso te ajuda? Em nada. Mas quando você ensina, se você obedecer a palavra, se você crer nos meus mandamentos, pode haver o que houver, acontecer o que vier, Deus estará contigo. Você está pregando a mensagem do reino. Aleluia! Aleluia! Então nós podemos aqui observar, querido, que durante esse momento, ele não tinha esse entendimento. Então, esquece isso. Ah, eu concordo ou não concordo. Isso aí é coisa do inimigo na sua cabeça. Você aqui é como um soldado dessa linha do centurião. Você está aqui para executar uma ordem. E qual é a ordem? Aceitar a palavra de Deus. Qual é a ordem? Mudar o seu coração. Qual é a ordem? Se arrepender dos seus pecados. Qual é a ordem? Submeter-se à palavra do Senhor. Agora que o pastor fica esperando um amém, olha só. Olha que luta para dizer um amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós podemos entender aqui, e aqui vai um princípio muito, muito importante. Veja que ele fala das suas resistências. Eu não vou, eu não como, mas estava ali pensando, estava ali refletindo. Olha, querido, eu já trabalhei com muitas pessoas, muitas mesmo. E as pessoas que eu tenho mais dificuldade, não é aquela que diz assim, eu não penso dessa maneira, eu não acho que é desse jeito. Essa pessoa, eu lido bem com ela, porque ela expressa aquilo que ela sente, ela não esconde. Mas a pessoa mais difícil para você lidar e discipular, é aquilo que você fala, tudo ele concorda. Não, você não, tá bem, pastor. Isso aqui não, concordo. Mas aí na letra miudinha, lá embaixo do contrato, sabe o que ele diz? Eu não vou fazer nada disso. Ou seja, ele não dá a oportunidade, ele não entra em conflito, ele não discorda de nada, mas também ele não aceita mudança nenhuma. Então, Pedro, graças a Deus, não era essa pessoa. Os 3 homens responderam, estamos representando o centurião Cornélio. Por que vieste aqui? Né? Qual o motivo que vieram aqui? Vocês vieram aqui? E agora Pedro vai ter a resposta. Os 3 homens responderam, estamos aqui representando o centurião Cornélio. Quem é esse homem? Pedro não conhecia. Quem é esse homem? E aí eles vão descrever quem era esse homem. Olha, além da patente, o caráter, a moral, o respeito desse homem. Porque era uma grande oportunidade desse servo dizer, olha, esse cara não presta. Olha, eu vim aqui para não morrer, mas não vai não, Pedro. Olha o que ele vai descrever. Eles irão descrever, homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu e que dava esmola, no caso, no sentido de amor ao próximo. No versículo 3, eles vão descrever o motivo por que eles estavam ali, porque até então nós sabemos, mas Pedro vai fazer essa pergunta, por que vieste aqui? O que está acontecendo? Quando você vai ver no versículo 27, não precisa colocar, pode deixar aí no versículo 3, você vai entender por que Pedro está fazendo essa pergunta. Porque Pedro sabia que não poderia ir para lá. A lei judaica, a lei dos judeus não permitia, nem que ele comesse, nem que sentasse, nem que se reunisse. Né? E aí você vai ver no capítulo 11, que quando ele retorna, quem é que vai confrontar e vai reclamar com ele? São os próprios apóstolos. Você está doido, Pedro? Como é que você foi para esse lugar? Mas aí vamos ver um outro dia. Olha só,
a pergunta de Pedro não ficou sem resposta. Primeiro eles falaram que vieram da parte de alguém, e depois ele vai dizer por que eles estavam ali, qual era o motivo. Versículo 3, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, Cornélio, viu claramente o anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia, Cornélio, né? Os homens responderam, viemos da parte, aqui faltou uma parte aqui do meu texto, e aí vai dizer, a sua oração foi ouvida, e aí vai até Jope, envia, chame a Pedro. Então ficou naquele clima de dizer, essa visão, eu nunca tive essa experiência, e por que chamar a Pedro? Mas ele cumpriu, tá? Mas no versículo 22 e 23, vai dizer assim, viemos da parte do Cornélio, ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, um santo anjo de Deus, que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tenha para dizer. Dizer o quê? Eu não conheço essa pessoa, eu não posso me envolver com ele. Dizer o quê? Por que vieste aqui? Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, versículo 24, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então podemos aqui observar o encontro de Pedro com os amigos e parentes de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope os acompanharam. Eu quero só fazer um adendo sobre esses irmãos que o acompanharam. Não foi um pedido de Pedro, não era para essas pessoas irem, mas eles se propuseram, desejaram no seu coração. Sabe, querido, nessa caminhada, o meu relacionamento como cristão e dessa igreja é um relacionamento de longos anos. Eu tenho aqui pessoas que eu casei, pessoas que nasceram já desde pequeno, são envolvidos aqui na igreja, jovens, adultos, então é uma longa história, não é? Eu esses dias estava conversando com um diácono, Marcos, ele estava falando sobre isso, né? Ele disse, nós estávamos no hospital, e ele me apresentou a médica, né? E disse, olha, esse aqui é o meu pastor, a gente é um relacionamento de mais de 40 anos. Eu falei, gente, tudo isso, né? E aí veio na minha mente, no período que eu ainda era um líder de grupo de vida, e que fazia os cultos na casa dele. Então, querido, como é importante, né, preciosos são esses irmãos que nos acompanham. Essas pessoas intercedem por nós, essas pessoas oram, essas pessoas confiam, essas pessoas estão ali com um propósito. Então vamos lá, nesse cenário em que tem Pedro e Cornélio como as duas centros os personagens principais, nós temos 2 servos, nós temos um soldado, e agora vamos encontrar esses irmãos que acompanharam, como intercessores, como pessoas que estavam dizendo, né? Eu tenho a mesma dificuldade, Pedro, que você, de ir para me envolver com essa gente, mas se você vai, eu acredito em você. Veja, querido, quando as pessoas conseguem ver Cristo em você, elas vão te acompanhar, e aqui fica uma grande responsabilidade nossa. Qual é a mensagem que nós estamos dando? Tem um livro, no livro de Reis, que fala de um homem que morreu só, e ninguém no sepultamento dele ficou sozinho, né? Então você pode imaginar que espécie de pessoa era essa, né? Muito ruim. Então é um momento para você refletir sobre isso. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me acompanham, que vão na minha casa. É algo para você pensar como que vai o seu relacionamento, porque uma igreja
não se faz apenas com 2 pessoas de oração. Se faz com pessoas, querido, que acompanham, que fortalece, que estende as suas mãos, que ora, que também dá bronca, que chama a sua atenção, mas é um corpo. Então, como nós precisamos dessas pessoas? Agora a visão que foi dada aos 2 começaram a fazer sentido. E a expectativa foi aumentando à medida que Pedro iria chegar. E o que esse homem fez? Convidou as pessoas que desejavam que fosse alcançado, porque a expectativa de Cornélio era de receber a salvação. Está no versículo 11 e 14, do livro de Atos. Quando nós temos essa expectativa, e quando a mensagem é boa para a gente, nós convidamos as pessoas para vir. Você sabia disso? Vá lá. Quantas coisas que você viu que achou engraçado, interessante, você compartilha. Por quê? Você achou interessante, importante para você. Ainda que você tenha enchido a caixa do outro, divide para ele depois apagar, mas você foi lá, compartilhou. E por que nós não compartilhamos aquilo que de fato pode mudar e transformar? Um convite que você faz pode salvar não só uma pessoa, mas toda uma família. Quando você, querido, tem essa expectativa, eu vou para ouvir a mensagem, e essa mensagem vai transformar a minha vida. Você não vem sozinho, você sempre traz alguém com você, porque há esperança no seu coração, há ânimo, há vigor. Mas quando você vem arrastado, quando você faz de tudo para chegar atrasado na igreja, como assim, pastor? Se você sabe que você vai para um culto no outro dia de manhã, por que você vai deixar para fazer cabelo, passar roupa? E se a sua casa tiver um banheiro para 3 pessoas, olha a confusão que é, gente. Eu não estou falando para você tomar um banho um dia antes, não, mas para que você possa organizar tudo isso aí. Quando há expectativa, a gente se organiza. Tem um dia na semana que eu saio, né? É o meu dia, que nem a esposa vai comigo. Então eu saio para fazer as minhas pedaladas, 4h30 eu boto o relógio para despertar. Você já acordou 4h30 da manhã? Em outros dias comum, de maneira nenhuma eu faço isso. Mas olha que coisa interessante, a expectativa é tão grande, que 2h30 eu já acordo. 3h30 já estou olhando o relógio. E acordo antes do relógio despertar. Para quê? Para não acordar a esposa. Mas ela sabe, fala, para ir pedalar sozinho, você acorda antes, né? E eu arrumei a ideia de ensinar também a pedalar, agora está indo comigo, tá difícil, entendeu? Mas um dia é meu. Mas olha só, porque há expectativa, há um desejo, há um querer, querido. Quando há esse desejo, quando há esse querer, nada é impedimento para você, nem acordar às 4h30 da manhã. Versículo 24. No outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio esperava com quem? Olha a expectativa desse homem, com seus parentes, amigos mais íntimos que tinha convidado. Veja, ele deu uma mensagem, mas já vai, olha, eu confio nessas pessoas, eles vão executar a minha ordem, eles vão encontrar e Pedro vai vir. Aquilo que Deus, querido, revela para você, não tenha dúvida, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É só uma questão de saber esperar o momento, o tempo, mas é importante você manter essa chama viva no seu coração, de dizer, eu estou diante de um pregador,
de alguém que vai trazer uma mensagem, e uma mensagem que ele nem sabe que vai pregar, ele nem sabe por que ele vai estar aqui, mas ele tem a certeza que foi Deus quem enviou. Versículo 27, vamos ver essa expectativa de Cornélio. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali o quê? Reunido muitas pessoas. Então nós podemos observar aqui, além desse homem ser temente a Deus, respeitado, de ser uma pessoa honrada, de ser uma pessoa que dava esmola, nós podemos observar aqui um outro ponto: ele era um excelente evangelista. Ele não só discipulou a sua casa, mas ele também compartilhou isso com outras pessoas. Quantos estão aguardando você falar do amor de Cristo? Quantos? Eu tive uma experiência dessa, uma experiência em família, quando eu fui pregar para uma pessoa, mas eu falei com Deus: Senhor, não adianta não, essa pessoa é viciada, essa pessoa vai aceitar a Cristo? Mas o Senhor ficou trabalhando isso no meu coração, e eu convidei essa pessoa para uma reunião, e convidei uma outra que estava desviada, mas que conhecia a palavra. Falei: essa vai aceitar o Senhor, essa vai se reconciliar. Naquela noite, aquela pessoa que estava desviada continuou ainda do mesmo jeito, mas aquela pessoa dura, sem entendimento, cheio de vício, naquela noite, ele levantou a mão e recebeu o Senhor Jesus. O que precisou? O que eu fiz? Nada. Foi só um convite. Quando você abre os seus lábios, querido, quando as pessoas veem esse bom caráter em você, a pessoa não vai nem pela igreja. Olha, mas fulano é tão legal, essa pessoa é uma pessoa de respeito, uma pessoa de caráter, não gosto de ir ao culto não, mas não tem como dizer não para essa pessoa. Assim era esse homem. Então, hoje, que igreja que nós temos? Que igreja que nós vivemos no Brasil e no mundo? Uma igreja de cristão ou uma igreja de gentios? Uma igreja de pessoas convertidas, que vêm para receber a palavra ou vêm para receber entretenimento? Uma igreja que vem para cultuar a Deus ou para receber as bênçãos? Que igreja que eu tenho aqui hoje? Uma igreja mística ou uma igreja de fé? Quem é você que está me assistindo? É uma pessoa convertida ou uma pessoa que simplesmente é simpatizante do Evangelho? Versículo 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem com você. Que atitude foi essa? A atitude ainda de um centurião, de uma velha natureza, que diante de uma autoridade, eles se prostravam. Ele era um centurião, mas também diante de toda a corte, ele era mais um soldado que tinha uma patente acima. Então era natural, diante de uma autoridade, se prostrar. Então, aqui nós temos dois pontos importantes: ele ainda trazendo os seus hábitos da sua velha natureza, mas também reconhecendo a autoridade de Pedro. A autoridade, querida, dentro da igreja, apesar de eu ser homem, ter a mesma natureza que cada um aqui, existe uma autoridade. E autoridade, nós precisamos aprender a respeitar. As doutrinas, as regras. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para você, mas a organização aqui funciona dessa maneira. Então, é importante você respeitar o lugar aonde você chega. Eu já
preguei em outras igrejas e com hábitos bem diferentes. E já cheguei sem terno, tive que arrumar um terno, porque aquela igreja todo mundo usava terno. Já cheguei sem gravata, e para pregar naquela igreja tinha que ter uma gravata. Eu peguei uma gravata emprestada sem problema nenhum. Já preguei descalço, de meia, porque era o hábito daquela igreja. Eu não estou ali para questionar se é certo ou errado, mas há um respeito pelaquela casa. Então, nós podemos observar aqui, se uma pessoa que não conhece a Deus respeita uma autoridade, quanto mais nós, querido, não temos o direito de falar de igreja nenhuma. Não temos o direito de falar daquilo que em outros pastores estão fazendo, se é certo ou errado, não compete a nós, mas temos que falar da nossa vida. Como está a nossa vida? Que tipo de igreja nós estamos sendo, querido? Diante de quem nós estamos nos curvando? Estamos nos curvando diante de uma necessidade. Há um tempo atrás eu estava em uma visita e diante de uma necessidade muito grande daquela família, chegou um outro local lá, uma outra igreja, e deu várias coisas lá, e eu vi aquela coisa diferente que estava na mão. Eu perguntei, por que isso? Não, é porque isso aqui é ungido, tal. Eu fiquei quieto, eu respeitei. Então, mas eu refleti sobre isso. Diante de necessidade, algumas necessidades, às vezes nós aceitamos qualquer coisa. Não funciona assim. Hoje, querido, você tem se curvado diante de quem? Diante do Senhor? Ou diante da ciência? Ou diante da medicina? E hoje, a ordem é essa. Para de pensar. Eu penso por você. Conversando com uma pessoa que estava se formando, e eu questionei algumas coisas dentro da profissão dela, e ela disse, não, mas olha só, hoje está tudo indo para esse lado, a faculdade tal está falando sobre isso. Não, mas o meu professor falou que é assim, e para acreditar nele, eu falei assim, você não pensa não? Você não pesquisa não? Você não vai lá no site onde tem as pesquisas oficiais? Não, o professor falou para ficar tranquilo, que isso é assim mesmo. Hoje nós temos encontrado cristãos assim. Você tem a palavra de Deus, querido, e você é orientado a se curvar somente mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos de pessoas assim como Pedro, que vem exortar, que tem essa coragem, e dizer, levante-se, pare de ficar prostrado, sabe? Às vezes nós encontramos pessoas que reclamam tanto, começa a ver coisas boas, só existe enfermidade, mas você está usando remédio, Deus te abençoou para te dar esse remédio. Você sabia que tem várias pessoas que não conseguem comprar esse medicamento, e vêm aqui, é mesmo, é isso mesmo. Então, ainda que você não está sendo curado, não recebeu a cura, mas agradece pelo que Deus tem te dado. Então, nós temos que ter essa coragem, e não ficar nessa coisa. Como encontramos pessoas, querido, também que gostam de ser adorados, né? Aqui é um ponto que eu finalizo, dizendo, se curve-se, apenas diante do seu Deus. Mas é muito comum, querido, aqueles homens que foram direcionados para ir nessa missão, eles podiam ter dito, não, nós viemos aqui, vamos até Cesareia, mas eles foram em nome de uma outra pessoa, e falaram bem daquela, estava representando alguém. Então, como que é importante, querido, nós saímos desse centro. Não, pastor, se o senhor for lá fazer uma visita, a coisa vai ser diferente. Não vai ser, querido, porque quem vai abençoar a sua vida é o Senhor Jesus.
Ah, pastor, quando o senhor prega é diferente. É, porque eu tenho um estilo, o Alfredo tem outro. Você está falando a verdade. Mas a mesma unção que está sobre mim, vai estar sobre o pastor Alfredo, pastor Vladimir, pastor João, porque foi delegado essa autoridade sobre eles. E neste exato momento, eu fico aqui, também prostrando-me diante da palavra e recebendo a mensagem do Senhor. Então, eu paro aqui hoje no versículo 29, no culto de segunda e quarta, eu dou prosseguimento. Se houver a possibilidade, eu vou continuar a outra parte dessa mensagem no domingo pela manhã, ou então já vou partir para o versículo 11, e aí, segundo aquilo que o Senhor me inspirar. Mas eu espero com essa mensagem, que Deus possa ter acrescentado alguma coisa na sua vida, e que Deus possa te fortalecer. Vamos estar de pé? Eu quero pedir que você feche os seus olhos. E dizer, querido, que talvez você ainda é uma pessoa estranha na casa do Pai. Aí mesmo você pode tomar essa decisão e receber a Jesus. E passar a ser um filho de Deus. Se você veio aqui hoje, é porque Deus colocou expectativa no seu coração. E você vai sair daqui levando não a minha palavra, mas a palavra do Senhor Jesus. E eu convido você a ler do versículo 1 ao versículo 29 novamente, ou ler ele todo. Mas antes de você ler esse capítulo em casa, você vai fazer uma oração. Quantos aqui pode se comprometer comigo nessa noite e dizer: pastor, eu vou ler mais uma vez esse capítulo? Ok, obrigado. Mas antes de você ler, você vai fazer uma oração. Espírito Santo, revela aquilo que o pastor Emilson ainda não falou, e que eu preciso para a minha vida. Você vai ficar surpreso, porque você está diante da palavra viva e eficaz, e ela vai transformar o seu viver de maneira poderosa. Se Deus alcançou esses homens, essas famílias, vai te alcançar também. Pai, nesse exato momento, eu fecho meus olhos junto com meus irmãos, dizendo: Senhor, foi através da oração que esses homens se encontraram. É através da oração que você vai ter esse encontro com Cristo. Fala com Ele. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ter uma vida mudada. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser fortalecido pelo Teu amor. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser avivado na minha fé. Eu preciso de respostas, Senhor. Mas eu também preciso de intimidade contigo, ó Deus. Pai, vai ao encontro de cada um dos nossos irmãos. Vai ao encontro daqueles que precisam de Ti e que estão fazendo essa oração. Vai, Senhor, operando de maneira maravilhosa. Vai, Senhor, respondendo, Senhor, a oração dos aflitos e dos mais necessitados, mas também daqueles que estão com paz. E dizendo: renova a minha vida, Senhor. Faz as mudanças que o Senhor precisa. Que essa mesma expectativa que está no coração de Cornélio possa estar na sua vida nessa noite. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no Senhor, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos use, que o Senhor seja, ó Deus, o farol em nossas vidas, iluminando, ó Deus, os nossos passos, que sejamos, ó Deus, sedentos da Tua palavra, sedentos, ó Deus, da Tua voz, da Tua direção. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, louvando o Teu nome, bendizendo, Senhor, o Teu nome, ouvindo, ó Deus, da Tua palavra. Que saiamos nessa noite deste lugar, Senhor, renovados pela Tua presença, renovados, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, sair daqui com os nossos corações ardentes de poder fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida da liderança que o Senhor tem levantado nesse lugar. Que em cada momento a Sua palavra, ó Deus, seja pregada com propriedade, com autoridade, trazendo mudança, fazendo, ó Deus, trazendo, Senhor, a presença do Teu Espírito neste lugar, para que haja, ó Deus, o mover do Teu Espírito e mudanças de vida, Senhor, em direção ao Teu altar. Leva, ó Deus, a Tua igreja em paz e segurança, e que durante toda essa semana, ó Deus, possamos estar, Senhor, seguindo, ó Deus, a Tua vontade, seguindo os Teus passos, desde
já nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando que a nossa cantina funciona, que na terça-feira nós vamos estar aqui reunidos às 7h30 para esse seminário que vai estar acontecendo. Amém? Que você se organize nessa semana para estar juntamente conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Eu poderia estar em qualquer outro